colocar aqui, né, o Globo. Deixa eu só me dar uma ajeitada aqui. Peraí, vamos lá. Aí, onde eu quero ficar. Isso, aí tá show. O jornal o Globo ontem publicou, né, uma pesquisa, né, uma pesquisa bem abrangente sobre as torcidas, né, cara? E uma coisa interessante é que o Flamengo praticamente dobrou. O Flamengo dobrou, tá? Dobrou o número de torcedores com relação ao Corinthians, né? Então, ou seja, mostrando que a nossa torcida continua crescendo. É uma pesquisa bem extensa, né? Há vários tipos de matéria sobre, né? E assim, vamos lá. Aqui, ó, pesquisa o Globo, Ipsos, isso, IPEC. Corinthians e São Paulo caem e Flamengo aumenta a liderança como maior torcida do país. Veja ranking. E essa pesquisa aqui em comemoração, né, os 100 anos do jornal o Globo, que inclusive teve, vem tendo aí publicações aí especiais, né? Aí, documentários, jornal, né? Final de semana aí saiu uma edição especial e tal. Então aqui, ó, a arquibancada mudou ligeiramente. Tá dando pra vocês lerem aí, legal aí, ou não? Lembrando sempre, tá? Isso é importante. Todas as informações que a gente passa aqui, os links que a gente mostrar aqui, estarão depois do primeiro comentário fixado aqui do YouTube, tá? E também lembrando a galera, tá na descrição do vídeo, a gente tem agora o canal de WhatsApp também. Deixa eu até colocar lá o nosso link aqui. E aí depois a gente também coloca os links, né, que pautam as nossas lives aqui, até para uma maneira de dar crédito e valorizar o trabalho de quem fez, beleza? Então, o link tá aí no chat. Então vamos embora, vamos ler aqui que tá legal aí para ler. A arquibancada mudou ligeiramente de desenho. Corinthians e São Paulo recuaram além da margem de erro e o Flamengo, mesmo mantendo números estáveis, abriu ainda mais vantagem como dono da maior torcida do Brasil. É com essa conclusão, em meio a esse clássico dos gigantes, que o Globo dá o pontapé inicial na publicação da maior pesquisa sobre torcidas da história do país, e não é só sobre quantidade. Ao longo das próximas semanas, nas comemorações de seus 100 anos, o jornal vai explorar o perfil completo do torcedor brasileiro, o grau de fanatismo, o engajamento com o clube, o relacionamento com a seleção e até as simpatias por times estrangeiros. Então, uma pesquisa extremamente extensa. A gente vai falar também aqui de fanatismo, né? Então, aqui, ó, qual é a maior torcida do Brasil, tá? A maior torcida do Brasil. E aqui essa é a margem de erro, né? Tá ali 2 e pouco, quase 3, né? Então aqui, ó, o Flamengo liderando com 21,2%, segundo Corinthians com 11,9%, né? Ou seja, o Flamengo praticamente dobrando, né, com relação ao Corinthians como maior torcida do país. E assim, o único clube, não digo ameaçar em termos de ganhar a liderança do Flamengo, isso aí é extremamente, hoje é praticamente impossível de dizer que o Corinthians tem alguma possibilidade de conseguir ultrapassar o Flamengo, né, como maior torcida do Brasil, mas é a equipe que tem condição de encostar, de dar trabalho, né, ao Flamengo. Né, o Corinthians é um clube também de massa, né? Mas assim, né, olhando hoje a situação, logicamente que isso, né, acaba fazendo a diferença, entre aspas também, né? Porque quando o Flamengo viveu anos aí, ali, anos 90, boa parte dos anos 2000, lutando contra o rebaixamento, o Flamengo sempre se manteve como maior torcida. Claro que muitas outras, como São Paulo, Palmeiras, Corinthians, né, diminuíram a diferença, né, nessa época, porque viviam momentos melhores, né? O São Paulo, né, do Libertadores, né, tricampeão brasileiro, o Palmeiras, apesar de ter sido rebaixado, mas viveu alguns bons momentos ali, ganhou o Brasileiro e tal, Copa do Brasil, o Corinthians nem se fala, né? Mas hoje a diferença é absurda, né? Aí vamos lá, Corinthians em segundo com 11,9, Palmeiras em terceiro com 6,5, o São Paulo é o quarto com 6,4, em quinto é o Vasco, 3,4, em sexto o Grêmio com 3, Cruzeiro em sétimo com 2,3, e aí vai embora, né? Atlético Mineiro com 8, 2,3 também, Bahia 2,2 e vai embora. Aqui, ó.
a pesquisa. Aí eles vão fazendo aqui observações que, obviamente, a gente vai lendo aqui com vocês. Espera aí. O jogo começa com a pergunta mais simples e popular do futebol. Você torce ou tem simpatia por qual time brasileiro? E por mais algum? Essa foi a primeira questão feita pelo Ipsos IPEC a 2.000 brasileiros com mais de 16 anos entrevistados presencialmente entre o aqui está mostrando a metodologia da pesquisa, né? Entre os dias 5 e 9 de junho, em 132 municípios de todas as regiões do país. A metodologia desta pergunta foi a mesma adotada em parceria com o Globo na pesquisa de 2022 e permitia ao entrevistado citar espontaneamente até 2 clubes. Caso indicasse um coração dividido, ambas as paixões foram contabilizadas. Então aqui eles colocam a diferença, né, entre a última pesquisa que eles tinham feito em 2022 e a pesquisa atual. O Flamengo continua sendo o clube com maior torcida do Brasil, mas os dados de 2022 a 2025 mostram oscilações em diversas torcidas pelo país. Então aqui as 7 maiores torcidas do Brasil registraram uma oscilação negativa em seus percentuais, com destaque para o Corinthians e o São Paulo, que oscilaram fora da margem de erro. Então ali mostra uma oscilação entre as duas últimas pesquisas, né? Então alguns times caíram, outros diminuíram, né? Outros 29 citados somaram 4,2% juntos. Contabilizados os números, é possível afirmar: o Flamengo não apenas manteve sua posição, como consolidou sua liderança, embora tenha oscilado levemente para baixo, de 21,8 para 21,2, como mostra, né, aqui, né? Mostra aqui. Variação dentro da margem de erro de 1,8. A estabilidade rubro-negra contrasta com a queda significativa dos adversários diretos. Aqui demais, né? O Corinthians, né? Assim, de 15,5 para 11,9, porra, é considerável. O do Flamengo não chega a 1%, né? O percentual de queda. O Corinthians ultrapassa, né? Muito, né? De 15,5 para 11,9, né? Aí o Palmeiras, né? De 7,4 para 6,5. O São Paulo, né? De 8,2 para 6,4. O Vasco de 4,2 para 3,4. Realmente quedas, né, significativas, né? Então vamos lá. As maiores oscilações, né? Aqui, margem de erro, como a gente estava vendo ali, o Corinthians, né? De 5,5 para 11,9. As positivas, né? As que cresceram, Bahia, que cresceu ali, era 1,722 e foi para 2,2 nessa última pesquisa. O Atlético saiu de 2,1 para 2,3. O Botafogo de 1,3 para 1,5, né? E ali os outros times que tiveram as maiores quedas. O Corinthians, né? Menos 3,6. O São Paulo, menos 1,8, né? Saiu de 8,2 para 6,4. E o Palmeiras, né? Não chega ali um ponto, né? 7,4 para 6,5. Né? A queda mais acentuada foi a do Corinthians, que despencou de 15,5 para 11,9, recuo de 3,6 pontos, mais que o dobro da margem de erro do clube, 1,4. Já o São Paulo caiu de 8,2 para 6,4, uma variação de 1,8 percentual, também acima de sua margem de erro, 1,1. O tricolor paulista agora aparece em 4º lugar, ultrapassado numericamente pelo Palmeiras, que teve uma oscilação negativa de 7,4 para 6,5, mas ainda dentro do intervalo tolerado pelo levantamento. Os rivais estão empatados tecnicamente em terceiro. Aí vem aqui explicando a margem de erro. Uma coisa interessante, né? Eu lembro que na época em que o São Paulo, ali nos anos 2000, né, teve uma subida muito grande, né, com títulos, né? E o São Paulo, não só isso, tinha assim essa questão da estrutura, administração, tudo isso era muito, muito elogiado. E eles tinham a ideia, cara, assim, de fazer um trabalho de marketing. Eu não lembro agora exatamente assim, mas era tipo, sei lá, em 5, 10 anos a gente tá fazendo aqui um trabalho de marketing para em 5, 10 anos a gente ultrapassar o Flamengo como maior torcida do Brasil. Os caras tinham esse tipo de pensamento, né? E, porra, foram tricampeões brasileiros e tal. Tinham ganhado a Libertadores, né, em 2005. E o Mundial também, não foi? Ou não? Ou tô errado? Foi também, né? Mundial também, eu acho. E assim, mas de qualquer forma, aqui
né, tanto no Brasil como na América do Sul também, São Paulo teve ali, no meados dos anos 2000, uma ascensão gigantesca e um protagonismo muito grande. E como eu disse, não só por conta dos títulos, mas também por conta da estrutura e da administração, que muitas pessoas falavam que era modelo, que tinha que ser copiado, né, pelos outros times, não sei o quê, e tinha muito essa coisa, né, de muita gente falar isso. E aí depois a gente viu que, né, as administrações de São Paulo levaram ele pro buraco, né, levando aí não vou dizer, o São Paulo não foi rebaixado, né, então não pode dizer que foi pro fundo do poço, mas tirou o protagonismo do São Paulo, assim, nos últimos anos. A gente não tem, né, um São Paulo, apesar de ganhar a Copa do Brasil, né, de 23, inclusive em cima do Flamengo e tal, mas longe do protagonismo dos anos 2000, de campeão brasileiro e tal, assim, muito, muito longe, né. Então vamos lá, seguindo. A pesquisa traz ainda um diferencial que aumenta a precisão da leitura. Pela segunda vez, o Ipsos IPEC calculou margens de erro específicas para cada clube, de acordo com o tamanho da torcida, ou seja, quanto maior a torcida, maior o intervalo de variação permitido. Esse cuidado é uma exclusividade entre os levantamentos desse tipo no Brasil. Então, o encolhimento das grandes torcidas, 7 maiores, oscilaram negativamente. Tem uma razão no jogo: o crescimento expressivo da parcela de brasileiros que dizem não torcer para nenhum clube, um fenômeno que pode refletir o afastamento do torcedor mais ocasional ou desiludido. Não é o fanático, né? Não é o torcedor fanático que, né, vive e consome muito, produtos, né, ou experiências indo ao estádio, né, do time, a galera mais afastada mesmo, né? Ainda assim, entre os gigantes, só corintianos e são paulinos apresentaram queda estatisticamente relevante, como a gente viu, né? Aí que vem aqui, ó. A nova geração tende a não aceitar mais modelos políticos e de gestão como são os desses clubes. No São Paulo, um presidente eleito com pouco mais de 100 votos, percentual absolutamente irrisório diante do universo de torcedores. Enquanto o mundo se moderniza, o São Paulo tem a cara do retrocesso. É o tiozão do Zap, opina Alexandre Losetti, comentarista do Grupo Globo, que cobriu o São Paulo em boa parte da carreira. Isso se reflete em times fragilizados. Flamengo e Palmeiras cresceram a partir de novos modelos financeiros, de gestões mais profissionais. Não é só ganhar ou perder títulos, mas a forma como se chega a eles. Administrações como as de São Paulo e Corinthians são repelentes. Eu não sei se assim, será que gestão seria algo significativo para... Deixa eu mandar um salve aqui. Querido Edmilson, boa tarde, tudo saudações rubro-negras, like amassado, tamo junto, Edmilson, tudo nosso. Nada deles aí, um abraço pro querido Edmilson, sempre aqui com a gente. Valeu aí pela força de sempre aí estar com a gente. Lembrando a galera para deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, comentar também se quiser mandar superchat à vontade, vai estar fortalecendo, se tornando membro também. A galera que tá no X, deixa o like também, aí no X, ou venha para cá pro YouTube, youtube.com/canal Ser Flamengo. A gente está aqui para acompanhar a coletiva de apresentação do Emerson Royal e está marcada para as 14h30, então obviamente quando começar aqui a gente para tudo para entrar na coletiva, beleza? A gente está olhando aqui a pesquisa, né, que a Globo divulgou das maiores torcidas do Brasil. Então, voltando aqui a essa aspas aqui, eu não sei se o motivo seja gestão, né? Porque, assim, vou pegar a minha experiência, tá? Eu lembro que quando eu comecei a torcer pro Flamengo, comecei a torcer, assim, que eu falo de acompanhar, né, jogo, acompanhar programa de esporte, viver mesmo o dia a dia, comprar jornal, antigamente se fazia isso, eu comprava jornal para poder ler e tal, na minha época, e acompanhar as notícias do clube. Eu já tinha lá, sei lá, uns 10 anos, 9, 10 anos, por aí mais ou menos, e mesmo assim não me ligava muito nessa questão de política, de gestão. Para ser bem sincero, eu fui me ligar nessas coisas assim, justamente aí, talvez, aí o início dos anos 2000, né, em que você via... Eu lembro que quando o Flamengo teve o impeachment do Edmundo Santos Silva, era uma coisa que se falava muito também na época da escolha da ISL, né? Vai ser bom, não vai ser bom. E a pauta política era muito, muito crescente, assim, de opiniões, de presidente de conselho, não sei o que lá, essa coisa toda. E ali eu, né, acompanhava ali, e depois veio aquela, né, toda aquela questão, né, do Edmundo Santos Silva, e o impeachment.
Deixa eu mandar um salve aqui também para Rivanice Barbalho, seja bem-vindo, estamos junto, Mengão, tudo nosso, Rivanice, seja bem-vindo aqui. Lembrando a galera, já a coletiva de apresentação do Emerson Royal, e nós estamos mostrando aqui a pesquisa, né, do jornal o Globo, sobre as maiores torcidas do Brasil. Então, eu só fui me ligar mesmo assim, essa coisa de ter boa gestão e tal, já ali nessa questão do Edmundo Santos Silva, né? A polêmica toda do Flamengo porra, impeachment e tal, o Flamengo entrou numa draga pior ainda. Agora, sei lá, aí depende também da faixa de idade, né? Que eles devem considerar pessoas maiores de 18 anos. Não sei se eles perguntaram isso. Por que você não se interessa por futebol? Para a pessoa colocar administração, né? Tipo, uma questão de gestão e olhar, e a pessoa ter a certeza de responder de que não torce para o São Paulo por causa de gestão. Então, na minha opinião, para você ter esse tipo de resposta, você tem que ter um mínimo de acompanhamento para poder fazer um tipo de comparação. Falar, não, o Flamengo tem uma administração legal, Palmeiras, mais profissional e tal, e o São Paulo tem uma gestão muito presa ao passado. Acho que a pessoa tem que... Eu acho que as pessoas hoje não estão se interessando mesmo por uma questão de cultura, por uma questão da sociedade, não sei, né? Aí teria que ter uma pesquisa específica em cima dessas pessoas aqui. Eu não sei se eles vão se aprofundar nisso, né? Aqui a foto da torcida do Mengão, né, lá na Filadélfia. Aí vem, a vantagem do Flamengo sobre o Corinthians, que era de 6,3 pontos em 2022, agora é de 9,3. E a dupla paulista, que somava 23,7 da preferência nacional, caiu para 18,3%. Um número que sozinho já é inferior ao total da torcida rubro-negra de 21,2. Você junta Corinthians e Palmeiras, não dá a torcida do Flamengo, né? Aí vem outra aspas aqui. Até a paciência do corintiano tem limite. A fase influencia, sem dúvida. Creio que um outro importante fator de concorrência pelo interesse do torcedor hoje, principalmente entre as gerações mais jovens, seja o futebol internacional e particularmente os clubes internacionais. Opina Celso Zelt, jornalista, pesquisador esportivo e professor universitário. E aí tem uma coisa, né? Por que o Flamengo, então, na fase ruim, ele continuava sendo a maior torcida, né? E muitas vezes, assim, sem ser incomodado pelos seus rivais que viviam o melhor momento. Então, lógico que a questão do título pode influenciar, porque assim, o Flamengo se explica, né? Quando a gente fala isso, se faz essa afirmação, é uma grande verdade, né? O Flamengo não se explica. Vou dar um salve aqui pro Marcelo Nascimento, salve a todos, saudações rubro-negras direto de Manaus, estamos juntos, Marcelo, tudo nosso, nada deles. Lembrando mais uma vez aqui, deixa um like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. A gente está aqui, já a gente tem a coletiva, né, de apresentação do Emerson Royal, e a gente está acompanhando aqui a pesquisa, né, que o jornal o Globo, junto com como é que é o nome aqui? Cadê aqui? Deixa eu pegar aqui o nome do IPEC, Globo e IPEC aí, sobre as maiores torcidas do Brasil, beleza? Assim que entrar aqui, já tá aqui a Flá TV já aberta, já na aguardo, né? A gente já entra aqui na coletiva do Emerson Royal, estamos aqui já na expectativa. Então vamos embora. Depois do G4, o cenário vira um verdadeiro clássico no meio de tabela, com empates técnicos entre vários clubes. O Vasco, por exemplo, aparece em quinto, e mesmo que provavelmente esteja à frente de torcidas como as do Grêmio, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Bahia e Santos, tecnicamente está empatado dentro da margem de erro. No bloco de baixo, o Fluminense continua figurando entre as torcidas mais discretas, entre os clubes mais tradicionais. Em 14º lugar na pesquisa, com menos de 1% das citações, o clube pode variar estatisticamente entre 1,3% e 0,5%. Com isso, está fora do top 10 das maiores torcidas. Mas, pela margem de erro, está tecnicamente empatado com Botafogo ou Internacional, 11º e 12º lugares em um dos limites, e com Atlético Paranaense e Remo no outro. E o engraçado, né? Por isso que eu falo assim, se essa questão do título, o quanto isso tem de influência, porque o Fluminense foi campeão, cara, recente da Libertadores. Será que isso não iria, de alguma forma, se refletir agora? Então, assim, o Fluminense tem menos de 1%, não tá no top 10. E, porra, ganhou a Libertadores em 2023. Porra, então, assim, não sei, né, quanto isso pode influenciar. Ó, o nosso querido
Edmilson Nascimento fala aqui, Túlio, nós flamenguistas nos anos 90, politicamente, nosso Flamengo era bagunça mesmo. Assim a torcida sempre cresceu, o Flamengo não tem explicação. É fantástico o nosso Flamengo, sim. Não tem como explicar, né? Perdão, galera. Isso que eu falo assim, tem coisas que não se explicam, o Flamengo é uma delas, né? Não tem como explicar. A gente lá não só nos anos 90, né, Edmilson, mas também ali, parte dos anos 2000, eu coloco até ali, talvez a partir de 2006 a gente ganha a Copa do Brasil e a gente começa pela primeira vez a fazer boas campanhas no Campeonato Brasileiro de pontos corridos, e a partir dali a gente começa a melhorar, oscila bastante, continua tendo números brigando para não cair, até nesse processo de reestruturação, mas essa época aí era braba, né? Seguindo, este é só o apito inicial, a pesquisa começa com o tamanho das torcidas, mas ainda vai muito além. Nos próximos capítulos, entra em campo o torcedor com seus hábitos, manias, níveis de paixão e até suas traições. Porque no Brasil o futebol não se mede só por gols e taças, mas por tudo que cabe entre o primeiro grito e o último suspiro da arquibancada. A pesquisa foi realizada pela Ipsos IPEC entre 5 e 9 de junho de 25. Foram entrevistados 2.000 pessoas com 16 anos ou mais em 132 municípios brasileiros, com nível de confiança de 95%, a margem de erro estimada para o total da amostra é de 2,2 pontos percentuais. Em alguns recortes, a soma pode ser maior que 100%, porque foram considerados 2 times como preferência. Então, tá aí, né, a primeira parte dessa pesquisa, né, que coloca aí o Flamengo com uma diferença absurda, né, com relação às demais equipes, né?